Oi, aqui é a professora Selimara do Feed Rato de Anato. Então, para ajudar a gente, se inscreve no canal, clica na sineta para receber as nossas novidades e já deixa o seu like, o seu joinha para ajudar a gente, ok? Esta é a segunda aula da primeira jornada de anatomia da medicina do USCS Bela Vista. Hoje nós temos uma aula muito bacana de membro superior. Aulas contam com a participação do professor Mário Caxambu, parceiro nosso, o cara é fera em locomotor. Fica com ele e você não vai se arrepender. Obrigado, professor Mário Caxambu. A segunda parte desta aula fala sobre os músculos do membro superior. Vamos lá? Segue aí, professor Mário. Vamos agora para os músculos? Olha só, vou falar alguns músculos que julgo eu serem extremamente importantes para o membro superior. Primeiro a gente está vendo aí no ombro, que é o deltoide. Deltoide que ele tem o formato da letra delta do grego. Ele tem uma parte clavicular, uma parte acromial, tá? E uma parte posterior, ou escapular, ou espinhal, que a gente fala. É um dos grandes músculos motores aqui do ombro. Músculo peitoral maior, responsável por adução do ombro. E aqui uma região bastante importante, o sulco deltopeitoral, onde está passando essa estrutura em azul aqui, ó. Então, nesse sulco aqui, ó, deltopeitoral, a gente tem uma veia superficial que passa aqui. Ela passa exatamente entre o deltoide e o peitoral maior. Posteriormente, a gente tem o trapézio. Olha ele aqui, o trapézio, olha só. A gente pode classificar o trapézio como fibras superiores, laterais ou inferiores, ou fibras descendentes e fibras ascendentes. Se eu tiro o trapézio, a gente tem três músculos aqui, ó. Eu estou passando a seta. 1, 2 e 3. Levantador da escápula, romboide menor e romboide maior, que vão fazer a adução da escápula. E a gente tem aqui, ó, no dorso, um músculo que a gente acha que ele está no dorso e ele não tem nada a ver com o membro superior, mas tem, que é o músculo latíssimo do dorso, ou músculo grande dorsal. Então, todos eles são músculos que auxiliam no movimento do membro superior aí. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são os 4 músculos escapulares. E em conjunto eles formam o que a gente chama de manguito rotador, né? Perceba que o tendão de inserção deles, olha só, ele dá uma volta na cabeça do húmero com uma manga de camiseta, né? Ele recobre a cabeça do húmero com uma camisa. Por isso que manguito, uma manga de camisa, manguito rotador, porque eles fazem rotação externa de ombro, tá? Então, a gente tem uma patologia muito comum, que é uma tendinite, uma ruptura de tendão do manguito rotador. Que músculos são esses? Aqui, ó, a espinha da escápula, e olha a referência, acima da espinha, o supraespinhal. Abaixo da espinha, o músculo infraespinhal. Abaixo do músculo infraespinhal, o músculo redondo menor, e aqui na face anterior da escápula, o músculo subescapular. Então, o músculo supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, eles formam um grupo muscular que a gente chama de manguito rotador do ombro. Tá? São os músculos escapulares aí. Aqui uma vista superior, olha só. Então a gente vê aqui a clavícula, o húmero, processo coracoide acrômio, espinha da escápula, ó. Tá? E o acrômio aqui. A gente vê o supraespinhal, olha o tendão dele aqui. O infraespinhal, o tendão dele aqui. Esse outro mais abaixo do redondo menor que a gente não vê. E do subescapular, vindo lá de anterior. Aqui, ó, a parte espinal do deltoide, que vem lá da espinha da escápula. O bíceps, região anterior do braço. Passou a cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça curta lá em processo coracoide, a cabeça longa passa por aquela, né, aquele recesso, aquela linha intertubercular e vai lá no tubérculo supraglenoidal da escápula.
né? A inserção do bíceps lá na tuberosidade do rádio, né? Abaixo do bíceps a gente vai ter esse músculo aqui, que é o músculo braquial, tá? Que ele tem sua origem lá no corpo do húmero, ele tem sua inserção lá na tuberosidade da ulna. E da parte medial a gente tem um músculo chamado coracobraquial. Só pelo nome dá pra gente entender, né? Sai do processo coracoide e termina lá no corpo do húmero. O músculo tríceps braquial posterior do braço com as 3 cabeças. A curta, a longa e a medial. Com a sua inserção lá no olecrano, que é aquela região posterior da ulna. E aí a gente vai ter um músculo chamado braquiorradial. Ele sai lá superiormente ao epicôndilo medial e ele cruza até o rádio. E a gente tem os pronadores, né? Pronador redondo e pronador quadrado. Pronador redondo junto lá do cotovelo, pronador quadrado junto lá do punho. Com as referências. Nos músculos do antebraço fica muito simples a gente entender a disposição quando a gente consegue localizar os epicôndilos, o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial do húmero. Do epicôndilo medial, eu vou ter a origem de todos os do músculo pronador redondo e de todos os músculos flexores. Então, se bater o olho lá, escutou falar de flexor radial, flexor unar, flexor superficial dos dedos, flexor profundo, eu estou falando do epicôndilo medial. Por isso que os quadros de epicondilite medial, ou cotovelo do golfista, que a gente chama, qual que é o movimento que o paciente vai ter dificuldade de realizar? O movimento de flexão do punho, flexão dos dedos. Em contrapartida, olha lá, quando a gente fala dos extensores, olha aqui o epicôndilo lateral. O epicôndilo lateral vai ser a origem do músculo supinador e de todos os extensores. Extensor radial longo, extensor radial curto, extensor do indicador, né? Extensor dos dedos, extensor unar do carpo. Todos eles têm a sua origem no epicôndilo lateral. Quando a gente escutar falar do cotovelo do tenista, da epicondilite lateral, os movimentos que o paciente vai ter dor ao estar realizando são os movimentos de extensão do punho e dos dedos. Na face posterior da ulna, olha que interessante aqui, ó, na face posterior da ulna, a gente vai ter a origem de todos os músculos que se dirigem para o polegar. Então, os adutores do polegar, né, os oponentes do polegar, todos eles, a maioria deles, né, vão ter origem aqui. Principalmente os longos, né, vão ter origem na face posterior da ulna. Os curtos já vão ter origem no rádio aqui, ó. Tanto que a gente tem uma região aqui do polegar chamada tabaqueira anatômica, que é formado pelo extensor radial longo, curto e o abdutor longo do polegar. Uma região chamada tabaqueira anatômica. Aí a gente tem os músculos superficiais da mão, os lumbricais, os interósseos, né? Os lumbricais, os interósseos, os retináculos que a gente tem, as aponeuroses, são todas as estruturas que a gente tem aí na mão, são as estruturas mais superficiais. Os mais profundos são os interósseos dorsais e palmares, tá? Gostou da aula? Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, ativa a sineta, ajuda a gente a melhorar o nosso canal. Não perde a próxima parte. Aqui em cima tem os cards, clica aí, fica no nosso canal, volta lá que tem muita aula bacana para você, tem muita coisa nova. Deixe os seus comentários, coloca aquilo que você quer aprender para a gente produzir uma aula bem bacana. Feed Rato de Anato, transformando ratinhos em gênios.